Bom dia a todos vocês, bem-vindos ao nosso estudo diário no Beit Midrash virtual nosso. E conforme o costume, por estarmos no mês de Elul, nós vamos iniciar com o tradicional toque do shofar. Muito bem. Vamos então para a sequência do nosso estudo. Quando ontem nós estávamos explicando o significado das metáforas utilizadas pelo Rav Shneur Zalman no seu ensinamento, quando ele nos fala do rei no campo, o que significa em termos espirituais estar no campo, diferente em contraste de se encontrar na cidade, um lugar habitável, um lugar onde a pessoa tem uma casa, uma habitação, uma moradia fixa, com paredes e teto. Ou seja, quem está na cidade significa que ele tem a espiritualidade dentro de si de forma fixa, de forma assentada, de forma apropriada. Já aquele que está no campo aberto, isso significa que ele está mais envolvido com a vida laica, ele está mais imerso nos assuntos de ordem física e material, etc. E nós vimos que existe a terceira dimensão também chamada de deserto, ou seja, que isso é algo mais grave, é pior do que apenas estar no campo em termos espirituais, de não estar na cidade, de não estar estabelecido no lar, mas quem está no deserto, lugar árido, aquele lugar onde nada floresce, um lugar que não é frutífero, isso significa que a pessoa se envolveu com aquilo que é mal, que é negativo, ele se encontra num campo não só improdutivo no sentido espiritual, sagrado, mas também algo negativo, proibitivo, onde não há vida, não há vitalidade. E ele nos explicou que justamente para isso nos foi dado o mês de Elul. Mês de Elul, nós devemos tomar a iniciativa deve partir de nós. A gente deve, com o nosso esforço, procurar se aproximar ou se reaproximar de Hashem, de Deus. Nós devemos fazer esse gesto, nós com o nosso empenho, que devemos diminuir a distância, né? Mas Deus nos ajuda e Ele se torna mais acessível. Ele está mais disponível e acessível para nós. Isso significa a metáfora do rei que vem até o campo para nos encontrar lá, quebrando os protocolos, tirando as barreiras, os impedimentos, né, que dificultam a aproximação de vassalos, de súditos, ainda mais como nós, que não temos todo o preparo. E isso permite que a gente também, na situação que a gente se encontra, no local que a gente se encontra, no local, entre aspas, espiritual, que de lá mesmo a gente possa, naquela situação, naquele local, a gente possa também se reencontrar com ele, que a gente possa se reaproximar dele. Nós estamos comentando o versículo bíblico que diz que justamente de lá, o Bikashtem Misham et Hashem Elokecha,
de lá onde você se encontra, naquela situação, mesmo que seja no fundo do poço espiritual, mas de lá você deve buscar e procurar a Deus. Você deve procurar o teu Deus. E como nós explicamos, que isso se refere à divindade que existe dentro de ti. Na realidade, todos nós fomos criados à imagem de Deus, todos nós temos uma centelha divina presente na nossa alma, só que às vezes ela está oculta, ela está encoberta, porque ela foi deixada de lado, ela foi coberta com uma série de crostas grosseiras que vieram a partir do nosso materialismo, do nosso envolvimento só com o campo físico material, com do nosso lado egocêntrico, etc. E isso suprime, isso diminui a evidência dessa faísca, mas ela está lá. Ele nos diz, o Bikashtem Misham, como na seção de achados e perdidos, como alguém que está em busca do tesouro oculto, nós também, esse é o momento, o mês de Elul é o momento de escavar, é o momento de procurar, é o momento de ir ao encontro, de resgatar aquela faísca divina que está oculta, que está escondida, e mais do que isso, que às vezes foi parar até no cativeiro, que ela está aprisionada, por assim dizer, nas mãos do lado oposto do chá da santidade, do lado negativo. Mas como nós sempre enfatizamos, essa faísca divina não se apaga, não se extingue. Ela sempre está lá e sempre está presente, por mais que até às vezes irreconhecível, às vezes nem dá para identificá-la, de tão oculta que ela está, ou a gente nem sabe onde buscá-la, onde ela se encontra, mas ela está lá e o nosso trabalho consiste nisso, de procurá-la e mais do que isso encontrá-la, resgatá-la, trazê-la à tona, essa faísca divina com a sua luminosidade e brilho espiritual da nossa alma, e isso significa procurar lá onde a coisa se perdeu. E nós estávamos explicando lá onde a coisa se perdeu, às vezes ela se perdeu no meio, na lata de lixo, no meio da sujeira, não é? Mas alguém cuja aliança ou um anel de brilhantes, etc., foi esquecido e se perdeu e talvez jogaram fora junto com todo o lixo, às vezes não tem jeito, vai ir no meio se revirar o lixo e a sujeira para encontrar o diamante perdido. Então, mesmo acontece conosco, que essa busca e procura deve ocorrer onde, às vezes, na sujeira onde isso se perdeu. Qual é a sujeira, entre aspas, aqui? São os nossos pensamentos, as nossas falas e as nossas ações negativas, proibitivas. Ou seja, aquilo que a gente fez de mal, de errado, a pessoa tem que remoer isso, com o intuito de meditar, refletir, com o objetivo de se arrepender, de sentir remorso, de se arrepender, de voltar atrás. E dessa forma, somente quando a gente remexe lá no meio dessa sujeira, entre aspas, é aí que nós vamos, isso vai nos amargurar, isso vai nos despertar, vai nos chamar a consciência, vai nos despertar arrependimento e remorso, mas dessa forma isso também vai nos despertar um chamado, uma atração para a reconciliação, para se reaproximar de Hashem. Então, continuando no texto do Rav Shneur Zalman, isso que ele nos diz, Vehine akatuv omer, o versículo bíblico fala, Ubikashtem misham, vocês deverão procurar de lá, na situação que vocês encontram ir lá, e mesmo lá, como nós falamos, com o macacão sujo de graxa, mesmo que nós estamos ainda no meio da sujeira, em termos espirituais, mas de lá e nessa situação devemos buscar e procurar. Porque da mesma forma que não faz sentido procurar um objeto perdido a não ser no lugar que ele foi perdido, onde foi extraviado, não adianta a gente procurar onde está mais cheiroso, mais iluminado, mais conveniente ou gostoso, se a gente perdeu em outro lugar. Então, da mesma maneira, ele nos fala onde a gente vai se reencontrar com Hashem e de que forma, justamente quando a gente for procurar no meio de tudo aquilo onde se perdeu. A pessoa não irá
captar a luz divina, ele não vai conseguir resgatar e cultivar os sentimentos elevados de amor a Deus ou reverência a Deus, a pessoa somente vai conseguir cultivar esses sentimentos depois que fizer uma limpeza, depois que recobrar o seu sentido espiritual, recuperar a sua faísca divina. E para tanto ele precisa procurá-la e buscá-la, ele precisa entender, nós precisamos nos conscientizar como eu fui parar nessa situação, o que eu fiz e o que eu cometi. Eu preciso assumir a responsabilidade dos meus atos. Eu não posso me omitir disso. E o primeiro passo de tchuvá para esse reencontro, para esse retorno a Hashem, consiste nisso. Não só a gente admitir os nossos erros, porque às vezes o nosso ego é tão forte, tão grandioso, que ele não permite que a gente faça uma autocrítica, que a gente admita as nossas falhas e nossos erros. Não. Nós temos pretextos e desculpas para justificar tudo, nós racionalizamos, etc. Mas enquanto a pessoa não reconhecer a sua falha, enquanto a pessoa não ficar amargurada e quebrada com isso, puxa, ou seja, tem que refletir, não podemos dizer, sabe o que? Tudo bem, bola para frente e a partir de hoje eu vou procurar ser uma pessoa melhor. É bonito, só que isso é muito vago. E, portanto, isso não é algo consistente e não vai ser duradouro. Quando a pessoa vai tomar uma decisão firme, que de fato vai impactar a sua vida na prática e vai causar mudanças reais, somente quando a pessoa teve até a coragem de meditar, de refletir, de assumir a responsabilidade pelos seus atos e pelos seus erros e pelas suas falhas, e se amargurar disso de forma genuína. Então, dessa maneira, isso que ele diz, é procurar lá onde a coisa se perdeu, não é? כי מאחר החיפוש תחילה במקום שנבדה לו, על דרך מה שכתוב נחפשה דרכינו ונחקורה. Assim diz o versículo também em Megilat Eicha, no livro de Lamentações. Vamos averiguar os nossos caminhos, vamos analisar a nossa vida, vamos fazer um balanço pessoal, vamos fazer um inventário pessoal. Então, isso é necessário. E o mês de Elul é o mês do balanço antes de Rosh Hashanah. Então, essa deve ser a nossa atitude nesse mês, ou seja, que a pessoa faça uma autoanálise minuciosa das suas atitudes, das suas ações, da sua fala e dos seus pensamentos, inclusive. Ou seja, tudo que passou por ele, tudo que ele tem feito no ano que passou, nos últimos meses, ou até desde o início, desde o princípio, que ele tem feito nos últimos anos da sua vida, ou desde então, enfim, e pensar em tudo aquilo que não é bom que ele realizou, e que isso tem que ser retificado, isso tem que ser corrigido. Então ele nos fala, assim como quando fisicamente nós perdemos algo, nós vamos procurar no lugar que perdemos, extraviamos. Da mesma maneira, em termos espirituais, quando nós queremos recobrar a faísca divina presente dentro de nós, legalota nitzot eloki, que deixe yurkar lekabel hearat panim elyonim, porque somente quando eu colocar em evidência a minha faísca divina que existe na minha alma, dessa forma eu estarei habilitado e preparado para captar o brilho da luz divina. Isso que na bênção sacerdotal nos abençoa os Koanim, Yaer Hashem panav elecha, que Deus resplandeça o seu semblante sobre ti, etc. Para eu poder captar essa luz, é necessário que a minha luzinha espiritual, que a minha faísca, centelha divina esteja em evidência. E dessa maneira, isso é o que vai permitir que a gente cultive sentimentos genuínos em relação a Deus, seja de amor a Deus ou de reverência a Ele. Mas para isso é necessário procurar lá
onde perdemos. Tzarich liot b'makom avedah misham daika, hainu b'maasav dibrav b'machshavotav asher lo Hashem heima. Ou seja, é necessário a pessoa analisar tudo o que fez, não omitir, não esquecer, não ignorar as suas falhas, porque isso não é tshuva, isso não é correto. Então, não adianta omitir e ignorar, ou fingir, ou colocar debaixo do tapete e fingir que elas não existiram. Diz, não, nós temos que procurar e buscar, para inclusive saber como retificar e corrigir. E ele nos fala, porém, essa busca não é fácil para nós, porque quando a gente se defronta com a realidade, quando a gente toma coragem de encarar a realidade como ela é, às vezes a gente percebe que nos afastamos muito e que a nossa vida não tem sido tão positiva ou tão produtiva, que ao invés de ajudar, beneficiar, enriquecer emocionalmente, ou da forma que for, as pessoas que estão ao nosso redor e assim por diante, ou na nossa relação com Deus, com o Criador, ao invés de ter um significado, um propósito, na nossa vida, na nossa existência, em tudo que nós fazemos no nosso dia a dia, às vezes tem havido um vazio muito grande. Isso, como nós falamos, precisa ter coragem para encarar essa realidade, mas quando a gente encara, num primeiro momento isso pode causar uma sensação muito desconfortável. Mais do que isso, pode causar uma amargura no coração. Mas ele nos fala que isso é parte do processo, dessa busca, dessa procura, é a maneira de a gente insistir e chegar lá para encontrar e resgatar aquela faísca divina que existe dentro de nós. Ele nos diz que através desse processo de inventário pessoal, de balanço pessoal, etc., com isso, o seu coração ficará amargurado. Veiashuv el Hashem virachameio. Mas às vezes é isso que é necessário. Que isso vai fazer com que a pessoa queira voltar a Hashem, a Deus. E dessa forma, Deus terá piedade e misericórdia dele. Dehainu, ou seja, se diz que justamente essa situação, quando a gente percebe, quando a gente admite e quando a gente assume a nossa fraqueza, nossa fragilidade espiritual e às vezes até a nossa insignificância, isso nos causa amargura. Então aí nós fazemos jus da misericórdia divina. Isso desperta a misericórdia divina sobre nós. Dehainu sheorel rachamim rabim, isso irá despertar uma misericórdia intensa al nitzot selokut betocho bipchinat galut, sobre a faísca divina nossa que se encontra no cativeiro, que se encontra exilada ou aprisionada. Nos diz, esse é o processo que Sheitbonen b'maasav alotovim, quando a pessoa refletir sobre as suas ações negativas. Beikshei merirut al rechukom Hashem, com sentimento de amargura por tudo isso, essa conduta ter-lhe afastado de Deus. Vivakesh rachamim, então a pessoa vai ver, olha, eu não posso exigir algo de Deus, eu não estou em condições, não tenho moral para cobrar dele algo. Se eu quero ter daqui a pouco um novo ano, e um bom ano, com uma ótima qualidade de vida, com muita saúde, com sustento em abundância, com muitas alegrias na família e etc., quantos de nós temos moral para cobrar, exigir de Deus isso? Como dizendo, Deus, eu fiz minha parte, agora faça a sua. Então, às vezes nós não estamos nessa situação, não temos essa moral toda. Pelo contrário, às vezes nós somos devedores, às vezes nós estamos em grande débito, não é? Então o que resta fazer? Pedir misericórdia. Deus, talvez eu não tenha méritos suficientes. Então aqui não é uma questão de justiça que eu mereço, mas sabe o que? Eu peço, eu apelo à sua misericórdia. Misericórdia divina. Mas aqui ele nos diz algo mais. Há um versículo que fala, esse versículo está no começo do profeta Isaías, Yeshayahu, Veyashuv el Hashem virachameio, que ele volte a Deus, que ele retorne a Deus, e ele terá piedade. Então, o sentido literal desse versículo é que a pessoa retorne a Deus, faça tshuva, se arrependa, se reaproxime de Deus, e ele, Deus, terá piedade da pessoa. Mas aqui ele nos dá a explicação profunda, hassídica, que é mais um enfoque sobre esse versículo. Ele nos fala que a pessoa deve fazer tshuva, veyashuv el Hashem,
retorne a Deus. Virachameio, e tenha piedade dele. Ou seja, não é que Deus vai ter piedade dele, da pessoa, mas que você mesmo, a pessoa, tenha piedade dele. O que quer dizer dele? Da faísca divina que se encontra dentro de ti. Ou seja, quando a pessoa se conscientizar disso, puxa, com as minhas ações eu me afastei tanto de Hashem, de Deus, ou do lado espiritual, e eu bani, exilei, como que mandei embora, por assim dizer, não dei vazão, não dei margem de manifestação para essa faísca divina que existe dentro de mim. Eu acabei reprimindo-a durante tanto tempo. Então isso significa que a pessoa tem a pena dele, o que quer dizer dele? Do divino, da divindade que se encontra dentro dele. Puxa, como eu desleixei, como eu dei prioridade somente para o lado físico, corpóreo, materialista, etc. E abandonei totalmente o lado espiritual. Eu coloquei no cativeiro essa faísca divina. Isso ele nos diz, essa é a conduta da pessoa, isso é o que se recomenda mais ainda no mês de Elul, que a pessoa retorne a Deus, e por assim dizer, tenha pena dele. O que quer dizer dele? Da divindade que se encontra embutida, mas escondida e reprimida dentro de nós. Assim explica o Rabbi Shneur Zalman Virachameio, Kai al Shem Havai Sheniskar Lifnei Ze Ve'yashuv El Hashem Virachameio. Ou seja, cada um de nós tem uma parte do nome divino, do nome sagrado dentro de si, que isso representa essa faísca divina. Então, que a pessoa que ficou banida, exilada, reprimida, que a pessoa tenha pena dessa faísca divina, saiba que tem que recuperá-la e compensá-la. E ele nos diz, Alidei Torerut Rachamim Rabim Alanitzot Seloki. Quando a pessoa chegar nesse nível, saber, puxa, como, coitada dessa faísca divina minha, como ela ficou abandonada durante tanto tempo. Quando a pessoa conseguir despertar piedade intensa, grande misericórdia sobre essa centelha divina, com isso ela, através disso, ou seja, ele está dando importância a ela, porque até a faísca divina, porque a espiritualidade, porque até então ela estava abandonada, ela estava sendo ignorada, ela não estava na sua escala de valores, né, nas suas prioridades. Mas no momento que ele começa a sentir de fato, puxa, o que eu fiz com essa espiritualidade minha? Coitada, ela merece piedade, olha onde ela foi parar. Pelo menos ele começa a se importar com a espiritualidade sua, através disso que ele começa a se interessar e de forma autêntica e ter pena de maneira genuína dessa sua espiritualidade que estava exilada. Através disso, com esse sentimento, com essa atitude, ele consegue resgatá-la do cativeiro onde ela se encontrava, consegue libertá-la, liberá-la e permitir que ela venha à tona. E ele nos fala que através desse despertar de piedade e de misericórdia intensa, isso libera, isso permite que se revele, se manifeste finalmente essa centelha divina que estava oculta dentro dele. E no momento que essa faísca se manifesta, já como no efeito dominó vem todo o resto. Ou seja, ele nos diz que a fonte dos sentimentos em relação a Deus é oriunda dessa centelha divina. Ou seja, que daí surge, aflora o amor a Deus. Que a pessoa está pronta e disposta a se ligar a Deus. A pessoa começa a sentir atração ao lado espiritual, começa a ver o valor disso, começa a perceber que isso é o grandioso ideal e tem sede e vontade de vincular, ligar o seu coração e a sua alma. E essa vontade e essa atração vem do fundo do coração. E ele tem até Messirut Nefesh, uma abnegação total, ele tem uma disposição de ir até o fim, não é? Qualquer consequência para chegar a esse objetivo de vincular-se, recuperar a sua ligação com Hashem. Porém, na sequência agora o Rabbi Shneur Zalman vai nos falar que como um médico de almas, né, e um especialista, não só em
conhecimento da Torá, ou na parte mística, esotérica, os ensinamentos da Kabbalah, etc. Mais do que isso, um conhecedor exímio da alma, da espiritualidade, e aqui ele nos dá, ou seja, ele desvenda, não é? Nossa alma, nossa situação, e nos dá diagnósticos, e nos dá também receitas e soluções. Mas aqui ele analisa uma situação agora mais grave, ou seja, nós vimos a importância da pessoa, até agora nós vimos a importância da pessoa fazer essa autoanálise, esse balanço pessoal, para despertar o seu coração e sua consciência. Isso vai lhe trazer amargura, e essa amargura vai despertar piedade, misericórdia intensa. Então, em geral, às vezes a gente acha que, de fato, autopiedade, a pessoa ter pena de si mesma, então às vezes isso até é algo um pouco egocêntrico, ou até às vezes uma fuga, ou um sentimento que às vezes parece até um pouco negativo, porque ele pode até paralisar a pessoa, não é? E às vezes isso significa também não assumir a responsabilidade, apenas a pessoa lamenta, ah, pobre de mim, coitado de mim, olha a situação que eu me encontro, e a pessoa fica um pouco passiva, e reclamando de tudo e de todos, achando que ela é uma vítima ou da sociedade, ou do destino, ou o que for, e às vezes isso a pessoa faz para se isentar de culpa, ou achar de forma conformista que assim é, e assim deve ser, e vai ficar, e não tem outro jeito, etc. Mas aqui quando nós falamos da pessoa despertar Rahamim Rabim, misericórdia intensa sobre a sua espiritualidade, aqui é um sentido diferente. Ou seja, a pessoa tem que saber aqui que se trata da pessoa ter pena da sua espiritualidade que foi banida, exilada, excluída da sua vida por tanto tempo, dessa faísca divina que ele não permitiu que se manifestasse, que se revelasse, que ele tem, por assim dizer, até uma obrigação moral de indenizá-la, de compensá-la, não é? Então, se fala que esse tipo de misericórdia que a pessoa desperta sobre a sua faísca divina, isso é algo que causa amargura, etc. Mas nós falamos que isso é o primeiro passo para ele conseguir liberar, resgatar e trazer à tona, possibilitar que ela se manifeste, a divindade e espiritualidade que existe dentro de si. Porém, ele nos fala o que acontece agora, um caso, uma situação talvez mais grave, quando a pessoa não consegue, ou seja, ele não consegue ter pena da sua espiritualidade. Ele sabe, ele admite, ele constata que a sua espiritualidade está, entre aspas, nula, que ele deixou ela de lado por completo, que ele reprimiu, que ele acabou exilando, como mandando embora de dentro de si, ela não está fazendo parte efetiva da sua vida, na sua tomada de decisões, de atitudes. A pessoa reflete sobre isso e talvez até chegue à conclusão que isso não é bom, de fato não é bom, é negativo, mas dizer que isso atormenta a pessoa, perturba a pessoa, lhe causa amargura, infelizmente ele não está se tocando com isso. Ou seja, a nível racional, intelectual, ele medita, reflete, constata isso, ele admite, mas dizer que isso vai lhe causar amargura, que ele vai sentir pena dessa espiritualidade, que ele vai se sentir na obrigação de fazer alguma coisa para resgatá-la, ele, infelizmente, talvez ele se tornou tão insensível que isso não o abala, isso não o afeta. Então, isso que o Rabi Shneur Zalman vai continuar nos dizendo, ele vai nos trazer agora conselhos para aquela pessoa que caiu no nível espiritual tão fundo, a tal ponto que ele se deslocou, ele cortou o contato com a raiz, com a fonte da sua alma, e por isso ele não sente e não percebe, ele não consegue sentir a grande misericórdia que deve haver sobre a sua espiritualidade, sobre a faísca divina. Então, o que se faz nessa situação, quando a pessoa está insensível, não percebe, não sente essa misericórdia necessária? Então, dúvida é como uma pessoa nessa situação, até mesmo nessa situação, como ele vai, como até mesmo uma pessoa assim vai ser capaz de buscar, de procurar
a fim de encontrar e resgatar essa divindade que existe dentro de si, que está tão oculta, encoberta ou afastada. Como ele vai conseguir trazer à tona, legalot et anitzot eloki shebo, revelando a fagulha, a centelha divina que existe dentro de si. Então, isso que ele prossegue nos dizendo: aquela pessoa que fizer a autoanálise, fizer o inventário pessoal, meditar e refletir sobre as suas ações, etc., sobre suas atitudes, porém ela não consegue despertar essa misericórdia tanto sobre a sua centelha divina, e pelo visto que a gente entende aqui, que para ele merecer a misericórdia divina intensa, em primeiro lugar, ele precisa estar amargurado e sentir pena, ele sentir misericórdia da divindade embutida dentro dele que foi reprimida. Mas ele não consegue sentir isso. E ele, por mais que ele reflete, chega à conclusão que ele tem agido mal, mas ele não consegue sentir amargura por isso, e muito menos arrependimento e remorso. Mesmo até que ele se aprofunde nesses pensamentos, ele sabe, e pensar de forma lógica, correta e realista. Ele está pensando, está constatando a verdade, e ele percebe e constata como essa fagulha, essa centelha divina dele caiu ou foi mandada por ele para um exílio tão fundo, tão longínquo, mas ele não consegue se sensibilizar isso a ponto de incomodá-lo, afetá-lo emocionalmente. Não. Então o que ele deve fazer nesse caso? Ele deve se conscientizar. Na verdade, o que o Rav Shneur Zalman vai nos dizer em seguida é que essa situação é grave, talvez até gravíssima, é mais grave ainda. E qual a solução aqui? Já que ele é um ser pensante e pensar ele sabe, que ele medite e reflita exatamente sobre isso. O fato de você não estar conseguindo se tocar, o fato disso tudo, dessa situação, dessas reflexões, dessas conclusões, não estarem mexendo com você, isso é um sinal da gravidade da situação e, portanto, o quanto mais isso deve despertar e evocar misericórdia. Se você chegou a estar tão insensível, é sinal que você necessita mais ainda de uma misericórdia mais intensa. Isso ele vai nos explicar. Ele deve levar em consideração. O seguinte, ele vai dar um exemplo. Ou seja, qual o fato? Ele deve procurar refletir e entender por que de fato eu estou constatando algo, mas isso não me toca, não me afeta. Por que não me toca? A pessoa deve refletir e entender por que isso não me toca, por que isso não me afeta. Madu eno margish, por que isso não me faz sentir algo? Ou seja, fala que Heyot teva Adam kshekoev lo afilu tziporen raglo, mahmat shenagaf be'even, margish hakev bemocho mitztaer. Acho que todo mundo já passou por uma situação, sabe? Você estava andando descalço por algum lugar e de repente teu pé esbarrou em uma pedra ou no pé da cama, onde for, e bateu lá a unha do dedinho do seu pé. Uma coisa insignificante, que é uma unha, certo? Mas bateu lá. Você se lembra da dor que você sentiu, pelo menos naquela hora, naquele momento, mesmo que não quebrou a unha, mas na hora que você deu aquela batida, isso incomoda qualquer um de nós. Então ele diz, essa é a natureza do ser humano, quando se sente dor, essa dor pode estar ligada não só com um órgão nobre do nosso corpo, se é o cérebro, se é o coração, ou que for algum membro, etc. Ele diz, não. Pode ser até uma unha, e unha do pé, do dedinho do pé, por assim dizer, mas ela faz parte integral do corpo. No momento que ela esbarrou e bateu com força, e quanto mais força, maior a dor, quando ela bateu na pedra ou naquela superfície dura, então imediatamente a pessoa sente dor. O que significa dor? Que isso acionou o seu sistema nervoso, ou seja, que essa dor se faz sentir até no seu cérebro, e por isso ele sofre, por isso ele sente essa dor. Tá? Quer dizer, o que bateu lá é
uma ponta do dedinho do pé, não é? E não só do dedinho, nem o dedo, a unha. Mas mesmo assim isso causa e provoca uma dor, uma sensação desagradável no corpo inteiro, que afeta o cérebro, o sistema nervoso, e ele sente essa dor e sofre. Porém, imagine outra situação. Alguém que cortou as unhas do pé, certo? Depois que a unha do pé, do dedinho do pé, ela está cortada, então vem alguém e pega aquela unha que foi cortada do pé com um martelo na bigorna e bate com o martelo com toda a força naquela unha. Será que a pessoa vai gritar? Será que a pessoa vai sentir uma dor terrível? Diz, não. Como? Por quê? Imagina, quando ele bateu lá na pedra, sentiu uma dor tremenda. Por que que agora, imagina, uma martelada em cima da unha, ele não sente a dor? Por quê? Porque essa unha já foi cortada do corpo. Quando ela não está mais, quando ela não faz parte integral do corpo, não está mais ligada ao corpo, foi cortada, está desvinculada do corpo, então pode bater lá à vontade, que ela não vai sentir mais dor. Então, isso que ele nos diz, quando a pessoa sente dor, quando aquele órgão, ou aquela parte do corpo ainda está vinculada e ligada ao corpo, e não foi cortada, não foi retirada, amputada, Deus nos livre. Porém, se aquela unha, ou até, Deus nos livre, algum órgão foi cortado, amputado do corpo, então o que acontece? Ele nos diz, então aquilo que bater ou esbarrar na unha ou no órgão, o cérebro não irá mais sentir a dor, isso não afetará o sistema nervoso, porque ele foi cortado e foi ceifado, foi desvinculado da sua fonte raiz, que é o corpo. Quando ele não faz mais parte do corpo, então aquilo que acontece com ele não causa mais dor, não abala. Esse é o exemplo. Não é? E aqui no exemplo ele vai e nos traz, quem reparou, ele fala não só de um órgão que foi imputado, etc. Ele nos traz até unhas. Unhas é a parte mais, por assim dizer, baixa do corpo. Não é? Existem coisas no corpo que elas têm só um crescimento vegetativo, como cabelos ou unhas, que por isso, quando você corta, você não sente dor. Não é? Estão ligados ao corpo, mas não é que fazem parte integral, indispensável do corpo, etc. Então, unha pode ser até uma coisa, por assim, indispensável, que precisa ser aparada, precisa ser cortada. Mas enquanto ela está ligada ao corpo, tudo que acontece com aquela unha afeta o corpo inteiro. Isso é capaz de causar uma unha encravada, pode trazer não só um incômodo, mas uma dor constante até o dia todo para a pessoa. Não é? Isso quando... Pode ser até uma unha, nem é um órgão vital ou um órgão qualquer, apenas uma unha que tem um crescimento vegetativo, porém, enquanto ela está ligada ao corpo, ela está ligada ao cérebro e aquilo que se passa com ela, aquilo que acontece com ela, aquilo que bate nela, etc., causa uma dor que repercute no corpo inteiro. E por isso até o cérebro sente e o sistema nervoso reage à dor causada pelo choque da unha. Quando não há dor, quando há insensibilidade, então isso é uma evidência, uma prova de que aquilo já foi retirado do corpo, não faz parte do corpo, aquilo não é, foi cortado, foi retirado, já não há mais ligação com a fonte, com a raiz. Ele nos diz, o que ele quer nos transmitir com esse exemplo? Nós também, Bnei Israel, estamos ligados e vinculados a Deus de tal forma. ולכן צריכים אנחנו להרגיש הכאב והפגם שפגמנו והורדנו בגלות ניצוץ אלוקותו יתברך. Por isso, nós precisamos sentir a dor, não é? A dor, aquilo que afeta o fato de nós termos banido, exilado, a faísca divina que existe dentro de nós, ou seja, isso deve nos causar dor. Se nós estamos de fato ligados, vinculados a Hashem, como estamos e deveríamos estar sempre, estamos por natureza e assim deveríamos nos manter,
Então, isso tem que causar dor. Isso que ele nos fala, mesmo as almas mais baixas. Existem diferentes níveis de almas. Existem almas mais elevadas, como as almas presentes nos grandes tzadikim ou nos líderes espirituais das gerações. E nas próprias gerações há distinção no nível das almas. Existem almas chamadas mais baixas, que na metáfora do grande corpo de Adão, por assim dizer, que envolvia, ele era não só, de acordo com a Kabbalah, ele era não só o pai da humanidade, mas também ele continha dentro de si todas as almas que iriam chegar no decorrer das gerações para o mundo. Mas se fala que, por assim dizer, haviam almas que estavam relacionadas com sua cabeça, outras com seus braços, etc., e tinha aquelas almas calcanhares. No plano patamar mais baixo, em nível e capacidade espiritual, inclusive se fala que isso caracteriza mais as almas nossas presentes nas gerações contemporâneas, e a gente pode dizer que existem as almas membros inferiores, ou aquelas almas que são, por assim dizer, usando a metáfora, como apenas unhas do pé. Almas de um nível espiritual muito baixo. Porém, mesmo essas almas de nível inferior, de capacidade espiritual inferior, enquanto elas estão ligadas à fonte, à raiz, mechubarot im shorsham umekoram belokim chaim, enquanto elas estão de fato vinculadas com sua raiz e fonte na divindade, ubimeila tzrichim leargish, portanto, elas têm que reagir, tudo o que acontece a nível espiritual com a pessoa deve afetar. Então elas deveriam sentir a dor espiritual derivada do fato da centelha divina presente dentro de nós estar reprimida, estar banida e exilada ou aprisionada, ou seja, que ela se feriu, está ferida pelas nossas ações negativas, pelas nossas ações más, pelos pecados cometidos. Isso fere a nossa espiritualidade, nossa faísca divina, e a pessoa deveria sentir essa dor que a espiritualidade sua, que a alma divina sua, que a centelha divina sente, pelo fato dela estar banida e exilada no campo negativo. Isso nós deveríamos sentir. E em toda situação e circunstância, qualquer pessoa, ou seja, mesmo aquelas pessoas dotadas de uma alma espiritual num nível mais baixo e inferior, e mais do que isso, que na prática se conduziram de forma negativa, ou etc., isso diminui e rebaixa mais ainda a sua espiritualidade, mas mesmo assim, no momento, enquanto ainda há vínculo, deve haver dor, deve haver amargura, quando se toma consciência do efeito do pecado, da ação má, que Israel, existe um famoso dito dos nossos sábios, que mesmo aquele que pecou de Bnei Israel, mesmo tendo cometido um pecado grave, ele continua sendo Israel, ele continua sendo chamado Israel, ou seja, que ele continua possuindo a espiritualidade, a faísca divina dentro de si, apesar de todos os pesares, ou seja, ele continua sendo portador dessa faísca divina, isso não some, não desaparece da pessoa, apesar de toda a sua conduta errônea, de todos os seus pecados, ela chegou begalut, continua lá, só que está aprisionado, está exilado, essa centelha divina está exilada. Se fala mesmo aquela pessoa que com as suas ações baniu e exilou a centelha divina dentro de si, porém, ele continua ligado à sua fonte e origem. Isso significa, ele ainda é detentor desse nome Israel, e nós vamos ver mais adiante o que significa pela Kabbalah esse nome Israel. A palavra Israel, o sufixo de Israel, esse Aleph Lamed, é um nome divino. E esse nome divino é o primeiro dos 13 atributos de misericórdia. E as letras que formam a palavra Israel, nós temos dentro delas esse sufixo Kel, que é o nome de Deus, que evoca bondade e misericórdia, Chesed Kel Kol Hayom, e a palavra Sar significa ministro, ou seja, como ministro que governa. Da mesma maneira, se fala que Israel é Sar Kel, ou seja, que Israel é aquela pessoa que é governada por Deus,
aquela pessoa que a divindade presente dentro dela, que é chamada aqui de Kel, o sufixo de Israel, não é? Isso é Sar, isso é como um ministro que ainda impera, que governa dentro da pessoa. Mas como nós falamos, às vezes até um ministro, ele pode, não é, numa tentativa de golpe ou coisa parecida, ele pode parar na cela, numa prisão, mas ele continua sendo um ministro, e ele é diferenciado. E a qualquer momento essa situação pode mudar e se transformar. Então isso que ele nos diz, mesmo Israel, mesmo quando pecou, Israel, ele continua tendo as propriedades de Israel, ou seja, ele possui o Kel, a divindade dentro de si, e essa divindade ainda governa, tem o poder de governar, de reinar dentro da vida da pessoa. A pessoa só precisa liberá-la. E não apenas isso... Apenas em parênteses, sobre isso que nós falamos, e ainda sobre esse exemplo, aqui o Rav Shneur Zalman, nesse discurso racídico, ele não traz isso, mas é interessante comentar sobre essa questão de algo que se desvinculou, que está ligado. Então, a partir disso é trazido nos livros místicos, nos escritos do Arizal, o grande cabalista que viveu há 500 anos atrás, faleceu em Tzfat, no norte de Israel, em Safed, Rabbi Yitzhak Luria, depois de Rabbi Shimon Bar Yochai, o maior cabalista de todas as épocas, trazido nos escritos do Arizal, que um Yehudi que não derrama uma lágrima nos 10 dias de Teshuvah, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, Deus nos livre, isso é sinal que houve aqui uma cisão, que houve aqui um corte, que a sua alma não está... se desvinculou da raiz, houve aqui alguma falha grave, porque nós temos inclusive pecados graves, natural, muito graves, que eram passíveis de karet, eram passíveis de excisão, como de corte. Se fala que o conceito de karet, que era alguma coisa entre a pessoa e Deus, mas em tempos bíblicos, ou na época do Beit HaMikdash, a pessoa até falecia mais jovem em função dessas transgressões, nas mãos de Deus por circunstâncias, mas de qualquer maneira se fala que esse karet, essa excisão, esse corte indica um rompimento do contato com a fonte de vitalidade divina. Ou seja, que essa transgressão é uma transgressão tão grave, como se a gente dissesse, e de fato esse é um versículo bíblico, Yaakov Hevel Nachalato, se fala que a comunidade de Yaakov, os Yehudim, são como uma corda que está ligada acima. Então imagine você se tem uma corda muito grossa, forte, como simbolizando o nosso contato, nós aqui embaixo incorporados, o nosso contato com a fonte e raiz espiritual da nossa alma, a divindade, e vem alguém e corta essa corda. Na verdade, não vem ninguém. O único capaz de cortar essa corda somos nós mesmos, com os nossos atos, com as nossas ações. Essa corda é uma corda grossa, assim, o Tânia explica na terceira parte, seria como uma corda composta de 613 fios e é enrolada, que são como as 613 mitzvot, um cabo. Então, às vezes se cortou um fio, 2, 3, a corda ainda se sustenta, mas às vezes tem transgressões muito graves que isso significa como cortar a corda de uma vez só, ou seja, romper todo o contato. Então, em outras palavras, ele nos diz que de forma natural, espontânea, um Yehudi Israel, quando ele está vinculado e ligado a Deus, com a sua fonte e origem, como se o Arizal, o cabalista, dissesse que é impossível, é impensável que chegue momentos tão elevados, tão espirituais, como os 10 dias de Teshuvah, Rosh Hashanah, Yom Kippur, a semana intermediária, e durante esse período um Yehudi não derrame uma lágrima. Ele fala, se isso acontece, é porque houve aqui, isso é uma evidência de que houve um corte, que houve não está havendo contato, porque seria impensável, seria impossível. A alma está vinculada em contato e não, ela deveria sentir um pouco do que se passa nas alturas celestiais, por assim dizer, nesses momentos sublimes, nesses momentos nobres. Isso deveria se refletir também na alma aqui embaixo. Nosso Rebbe, ele fala que isso está ligado a lágrimas, podem ser até lágrimas de alegria, porque a tchuvá mais elevada, tchuvá ilá, tchuvá em nível superior, é uma tchuvá que é feita
com alegria intensa, quando a pessoa sabe, puxa, graças a Deus que eu me afastei do mal, do negativo, daquela vida egoísta que eu estava levando, etc. E agora a minha vida tem pleno significado e sentido, e etc. E por isso a pessoa vibra com tanta alegria. Se fala que a chuva mais profunda e elevada é essa chuva que é marcada inclusive por uma alegria intensa. E a alegria é tão grande que às vezes a pessoa chora de alegria. Então, enfim, que a gente também possa derramar lágrimas de tanta alegria incontida. Mas, de qualquer maneira, isso era só para ilustrar esse conceito de que quando foi cortado da raiz, quando foi cortado da fonte, então já perde a sensibilidade, já não sente, não percebe aquilo que está se passando. Então, isso que ele prossegue nos diz, porém, ele fala isso ao nome Israel, que o Kel, a divindade, está presente dentro dele. E não só isso, como Sar, como ministro com potencial de governar. Não se compara a um ministro, não é, culto, inteligente, experiente e até, enfim, com o poder que ele exerceu, mesmo que às vezes ele possa se encontrar numa cela, mas ele é diferente, ele é diferenciado de todos os outros, não é? Ele não se compara com o sujeito simplório, le malat idiot, que adain nikar veyadua malato shelassar, pode estar até na cela, no calabouço, mas ainda se percebe a grandeza, a virtude, a qualidade desse ministro. O bitnuah achad, e às vezes com uma reviravolta, com um movimento, yachol sheyafer minahepech laepech, ele pode se transformar completamente. A gente viu Yosef, ele saiu do calabouço depois de anos lá para se tornar o vice-rei do Egito, e nós temos exemplos também na história recente nossa da humanidade. De qualquer maneira, esse é o poder mesmo do ministro, ou seja, o ministro mesmo quando aprisionado, mesmo quando no cativeiro, ele continua com toda a sua capacidade, com toda a sua habilidade. Isso todo basta liberar para que isso venha à tona e se manifeste. Então isso ele nos fala, a mesma coisa acontece com Yehudi, que essa força divina, essa fagulha divina, essa centelha que existe dentro de nós, ela tem um poder grande e só está esperando ser liberada, ser resgatada para que ela possa se manifestar. Então ela vem e se manifesta com toda a força, com toda a intensidade, e isso, por assim dizer, toma conta da pessoa, né? E isso, enfim, vem com toda a força. Porém, ele nos fala, isso que ele nos diz, esse é o poder dessa faísca divina, que mesmo, não é como um músculo, não foi exercitado, não foi utilizado, foi encostado, foi deixado de lado durante anos e anos, foi ignorado, a pessoa nem sabe mais, não se lembra, nem imagina que isso exista, mas ele nos fala, isso é tão forte que basta liberar que isso venha à tona, aflora com toda intensidade. Porém, se isso não acontecer, que é o caso que nós estamos analisando, aquela pessoa que não consegue sentir, não consegue se tocar, nem consegue ter o arrependimento, o remorso. Então isso é um sinal mais grave, e isso deve despertar mais piedade ainda, porque fala, puxa, se você está insensível, se você não está conseguindo sentir, isso é grave, porque Deus nos livre, isso pode ser um sinal de rompimento. Deus nos livre, mas existem situações, não é? Hoje, uma pessoa numa máquina, numa serra, ou às vezes até numa porta muito dura, crianças batem a porta, o que for, Deus nos livre, até pode ser que um pedacinho do dedo às vezes vai embora. E hoje tem técnicas, não é, de enxertos, como se, por assim dizer, de se recobrar, recosturar essa parte ao corpo. Depois o desafio, a fisioterapia, os tendões, etc., é que aquilo esteja não só costurado e preso ao corpo, mas também que recobre os movimentos. Mas, pelo visto, hoje em dia, isso nós sabemos que existe essa possibilidade, não é? E, ou seja, mesmo aquilo que foi cortado, e é interessante que ele vai trazer até um exemplo mais sobre isso, mas aquilo que foi cortado, como recompor, reestabelecer o contato, o vínculo com o corpo, para recobrar a sensibilidade. Mas ele nos fala, enquanto isso não aconteceu, enquanto a pessoa não consegue sentir, ela não se vê afetada pela dor,
daquilo de mal que foi feito, ela não sente a ferida que ela causou na sua espiritualidade. Por que está acontecendo isso? Infelizmente, isso é uma evidência, uma prova de que a pessoa se afastou tanto, a pessoa feriu de tal maneira, afetou tanto a sua espiritualidade de forma que cortou o contato. כן, גם החטא צריך להרגיש, החוטא צריך להרגיש את הכאב והרחמנות של הניצוץ אלוקי שבו. Então, até, na verdade, pelo que a gente viu, até o sujeito mais pecador, aquele detentor mesmo de uma alma mais de um nível baixo, ou aquela pessoa que chegou e rebaixou mais ainda a sua espiritualidade através de pecados, etc. Mesmo assim, ele deveria sentir alguma coisa em termos espirituais. Por quê? Porque aquela centelha está lá, o Kshein no Margish, mas quando, apesar de tudo, mesmo assim, a pessoa não sente. Então isso é um sinal, que talvez ele tenha cometido pecados, falhas muito graves, ou talvez mesmo, talvez as falhas em si não são das piores, das mais graves, mas ele reincidiu em falhas mais leves tantas e tantas vezes, conforme explicado no Tânia, terceira parte, que com isso, Nichrat Legamre Mishorshô, ele cortou o vínculo, o elo de ligação com sua fonte, é o cabo que foi rompido, a corda que foi cortada, ou como a unha que nós falamos, depois que ela já foi aparada e retirada do corpo. Ele diz, quando a pessoa se conscientizar disso, de qual a razão dele não estar se sentindo afetado, abalado, mesmo quando ele toma consciência da negatividade das suas ações. Isso em si, o fato dele não estar se tocando, dele não estar se perturbando por isso, isso deve incomodá-lo mais ainda, porque isso é uma evidência do rompimento, do corte, da excisão. Ele fala, ao contrário, isso deve despertar misericórdia mais intensa ainda. Mesmo que ele não é capaz, não está sendo capaz de sentir a misericórdia, a piedade pela sua espiritualidade banida, pela centelha divina sua que ele mandou para o exílio, mas o fato dele não estar sentindo, não estar sendo capaz de sentir isso, isso por si só deve despertar uma misericórdia ainda maior. Então essa própria reflexão, isso tevió levakesh me'et HaKadosh Baruch Hu, como dizendo, Deus, eu deveria ter pena, eu deveria, para assumir essa consciência, eu deveria sentir pena dessa situação, pena até de mim mesmo. Mas Deus, eu estou tão insensível que eu não estou sendo capaz nem de ter pena de mim mesmo, da minha espiritualidade, que eu bani, que eu exilei, que etc. Eu não estou conseguindo sentir isso, então sabe o que? Deus, só resta uma coisa. Se nem eu estou conseguindo ter pena de mim mesmo, da minha situação, então só resta eu pedir para que o Senhor tenha pena e tenha piedade e misericórdia intensa de mim nessa situação. Então ele diz, essa própria situação que ele não consegue despertar, essa autopiedade pela sua espiritualidade perdida ou ceifada, cortada, isso deve levá-lo a implorar e suplicar a Deus, lerachem alav berachamim rabim od yoter, para que Deus desperte sobre ele uma misericórdia e piedade mais intensa ainda sobre a sua alma que foi cortada e desvinculada da fonte. Mesmo que eu estou sendo incapaz de sentir o quanto tem que ter essa piedade, uma vez que cortou esse contato com a raiz, com a fonte, mas nós pedimos, apelamos a Deus. Deus, ele sabe o quanto nós estamos numa situação que precisa ter piedade. Ou seja, às vezes nós temos essa dificuldade da autoconsciência, ou do autoconhecimento, e às vezes a gente nem está sentindo o quanto deveria sentir, ou a gravidade, ou as implicações, desdobramentos das nossas ações, etc. Então nós pedimos uma ajuda divina, assim como está escrito na nossa reza, na liturgia, nós pedimos a Deus, Berachamecha Rabim Rachem Aleinu, com a tua misericórdia intensa, tenha pena de nós. Explicam os livros o que significa. Às vezes nós mesmos não sabemos o quanto precisávamos ou deveríamos ter pena de nós mesmos na situação que a gente se encontra. Às vezes nós não enxergamos isso, às vezes não percebemos tudo isso. Por isso nós apelamos, pedimos a Deus, Deus,
você que sabe de tudo, Berachamecha Arabim, com a tua misericórdia intensa. Você sabe o quanto nós estamos numa situação baixa, degradante espiritual e o quanto precisamos apelar para misericórdia e piedade. Então nós pedimos a ti, Berachamecha Arabim, Rachem Aleinu, que com a tua piedade intensa, com a tua misericórdia intensa, você tenha pena de nós. Hoje nós vamos parar por aqui. E se Deus quiser, amanhã, véspera do Shabat, nós prosseguimos. Por enquanto, vamos aproveitar que o rei está no campo e vamos otimizar, maximizar o aproveitamento desses dias sagrados do mês de Elul para atrair para todos nós um ano novo, bom e doce, com todas as bênçãos divinas. Obrigado a todos vocês, até amanhã.